Por isso o Pai me ama, verso 17, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu espontaneamente dou a minha vida. Isso foi uma afirmação de Jesus. Ninguém vai tirar a minha vida, eu vou dá-la espontaneamente. O Richard Wurmbrand, um romeno, escreveu um livro famoso, pelo menos quem se interessa por esses assuntos, sobre torturado por sua fé, ou Cristo nas cadeias comunistas, que ele ficou 14 anos preso, sem ver a luz do sol, e sofrendo torturas, e escreveu um livro muito bonito sobre isso. Ele pregou, ensina que Jesus escolheu sofrer. Ou como diz o livro do Max Lucado, Jesus escolheu os cravos. Jesus escolheu a dor. E os discípulos de Cristo devem aprender um pouco disso também. Então eu quero ler um outro trecho aqui para vocês. 1 Coríntios 15, 19. Passe alguns... 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que afirmação do apóstolo Paulo. Se a nossa esperança em Cristo é apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente parar para pensar nessa frase, mas a vida cristã não é uma vida feliz? Não é feliz a vida cristã? Como que Paulo fala um negócio desse, né? Se eu estou com Jesus, eu tenho alegria, felicidade. Agora Paulo diz, bom, se não tem ressurreição, não tem vida eterna, se for apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos pensar no apóstolo Paulo. Ele teve uma vida tranquila depois que ele se converteu? Não. Ele teve uma vida segura? Também não. Ele teve uma vida, materialmente falando, próspera? Também não. Aliás, o apóstolo Paulo sofreu um monte. Sofreu demais. Parece que ele fala, todo lugar que eu vou tem perseguição. Todo lugar que eu ando, as pessoas estão querendo o meu mal. Ele foi viajar de navio 3 vezes, as 3 vezes o navio naufragou. É um cara, né? E ainda ficou no meio do mar um dia e uma noite. Ele enfrentou chicotadas várias vezes, prisões, cadeias, vários tipos de sofrimento. No final da sua vida, ele está sozinho e ele diz assim, todos me abandonaram. Ninguém foi em minha defesa. Eu estou com frio, traz a minha capa. Eu estou entediado, traz o livro, o pergaminho. Estou só. A vida do apóstolo Paulo foi uma vida de muito sofrimento. A pergunta que eu faço para mim mesmo é, a vida do apóstolo Paulo deve ser um modelo para nós? Para o cristão comum? Essa é uma pergunta que eu sempre fiz, eu sempre faço. Que a gente prega muito sobre Paulo. A vida do apóstolo Paulo deve ser um modelo para nós, para os cristãos do século 21, acomodados, seguros, felizes, tranquilos. Será que a vida dele serve para nós? Ou seja, eu poderia dizer o contrário de Paulo. Falar, se não tiver vida eterna, a minha vida já foi boa demais com Jesus aqui. Eu fui feliz. Eu segui os mandamentos, tinha uma igreja, tinha irmãos, tinha família. Eu fui feliz. Será que é um exemplo para nós? Eu quero que você pense isso. Eu não vou dar a resposta. Cada um tem que dar a sua resposta.
A sua resposta. Será que é um exemplo, é um modelo para nós? Eu tenho que me basear na vida dele, de sofrimento como ele sofreu? Será? Isso é para você pensar. Eu não vou dar a resposta nem nessa aula, nem em dia nenhum. Eu quero que você pense. Depois a gente pode chegar a algumas conclusões lendo alguns textos. Passe alguns versículos da sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 4 e 5. 1 Tessalonicenses 3, versos 3, 4 e 5. Diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O sofrimento tem dois propósitos, o propósito de Deus e o propósito do diabo. O propósito do diabo no sofrimento é fazer com que a gente perca a nossa fé. Versículo 5. Paulo diz: eu temi que o tentador provasse vocês e o meu trabalho fosse inútil. Então, todo sofrimento, o diabo pode usar o sofrimento para acabar com a nossa fé, para nos fazer murmurar, blasfemar, reclamar, duvidar e descrer. Agora, Deus tem um outro propósito no sofrimento, que é purificar a nossa fé. E nesse embate, Deus usa o diabo, Deus permite ao diabo nos provar, nos afligir, nos trazer sofrimento. Há dois propósitos nisso aí. E 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, 2 Coríntios 12, verso 7, diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa frase, sinto prazer. O tema desse livro aqui é o prazer cristão. O que nós estamos falando é que Deus nos criou para o verdadeiro prazer. E hoje nós estamos falando de sofrimento. Paulo diz aqui: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele não é masoquista. Não é que o cara gosta de apanhar, gosta de sofrer, acha bonito. Mas ele sente prazer por amor de Cristo, por causa de Cristo. Pelo nome de Cristo, ele diz: eu sinto prazer nisso daí. Agora vamos ver aquela pergunta: será que Paulo é um modelo para nós? Todo mundo, quando se converte, a gente é crente, um dos versículos que a gente mais gosta de falar e decorar é: porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Alguns ainda guardam até aquela ideia católica de que a gente tem um anjo da guarda. Se converteu, agora tem um anjo que anda com a gente. Paulo, pelo contrário, Paulo se converteu, ele não tem um anjo da guarda, ele tem um capeta da guarda. É um diabo que persegue ele, é um demônio. O demônio me persegue para bater na minha cara. Ele dizia: está aqui escrito, o demônio de Deus permitiu um mensageiro de Satanás. Todo lugar que eu vou, o capeta vai atrás de mim. Ele tem um demônio da guarda. Aí vai assim: por que isso? Porque ele teve uma revelação, ele foi até o céu.
ele ouviu coisas inefáveis, ele ouviu coisas gloriosas, para que ele não ficasse soberbo, orgulhoso e presunçoso. Deus permitiu um mensageiro do diabo para o esbofetear, para o humilhar, para que ele fosse humilhado. E ele diz, essa humilhação me leva a essa fraqueza. Então eu tenho prazer na fraqueza, na perseguição, na injúria, na afronta ou na doença, porque não está claro o que esse espírito causava a ele, mas ao ler alguns textos e alguns estudiosos percebem que provavelmente fosse uma doença nos olhos que Paulo tinha, que causava dores, que não permitia que ele enxergasse bem. Por causa disso era considerado maldito pelos fariseus, porque ele não enxergava bem. E essa dor faz ele sofrer. O diabo vem para destruí-lo. Deus permite que esse instrumento do mal purifique o apóstolo Paulo, que esse instrumento do mal deixe ele mais humilde, mais dependente. E ele diz, eu sinto prazer na fraqueza, na humilhação, por causa de Cristo, por amor de Cristo. Então, isso que me acomete me deixa mais fraco, mais dependente, mais humilde, e eu sinto prazer nessas coisas. Olha que expressão, eu sinto prazer nisso daí. Hebreus capítulo 12. Tudo que eu estou falando hoje eu preciso mostrar bem na Bíblia. Hebreus capítulo 12. Diz assim, versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando for por ele reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse é o grande capítulo da disciplina. Deus disciplina os seus filhos. Deus disciplina porque ama. Deus disciplina porque quer o melhor. Deus disciplina para o nosso bem, para que a gente cresça. Porque Deus permite o sofrimento e porque o sofrimento faz parte da vida cristã. Por causa do nosso coração, da nossa natureza, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente ter fruto de justiça, santidade, o nosso caráter precisa passar por privações e provações. Essas que nos fazem amadurecer na fé, na comunhão e na santidade. Isso que faz os músculos da nossa fé serem exercitados. A disciplina. Então, às vezes, o inimigo é usado, Deus permite, quando a gente está andando, ou pisando fora, ou saindo, Deus permite. Quem que Deus não disciplina? Aquele que não é filho. Quando você vê o ímpio lá no Salmo 73, o ímpio faz isso não acontece nada, porque não é filho. Não é filho. É um pastor que andou a vida inteira com Deus, de repente ele
pisou na bola, o mundo caiu na cabeça dele. Ele falou, eu conheço centenas de pastores que vivem fazendo isso, não acontece nada. Agora eu fiz isso, caiu no mundo na minha cabeça. Por quê? Porque você é filho, Deus ama, louvado seja Deus, que Deus bateu duro em você. O outro que não está apanhando é porque não é mais filho, já é bastardo. Mas você está sendo disciplinado porque Deus o ama, e Deus quer o seu bem, Deus gosta muito de você. Deus está tratando você, Deus está fazendo o melhor por você. Então essa é a disciplina do Senhor. Não é aquela coisa de que Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar, né? Aquela coisa, eu pisei fora, agora Deus vai derramar fúria, a ira dele sobre mim. Não, a disciplina é porque Deus nos ama, e porque Ele quer o seu bem, porque Ele quer o seu melhor. Paulo sofreu igual um condenado, né? Porque ele era muito amado. Porque Deus queria que ele fosse mais santo, mais dependente, mais humilde, mais cheio do Espírito Santo. Então Deus permitiu. Então, o sofrimento faz parte da escola de Deus para o nosso treinamento, para nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento na fé. 2 Coríntios 11, verso 23 e 29. 2 Coríntios 11, verso 23 a 29. Diz assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Esse homem sofreu um monte, não sofreu? Você lê esse texto e pensa assim, eu como cristão devo seguir esse exemplo? Eu devo colocar isso como modelo para a minha vida cristã? Perigos, 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 perigos. Espadas, prisões, açoites, naufrágios, estresse, preocupação com a igreja igreja que eu fiz. Olhando esse texto, você lembra, então Paulo diz assim, realmente, a vida de Paulo não foi uma vida fácil. Não foi uma vida fácil. Isso serve para você e para mim hoje ou não? Isso é um modelo para você hoje ou não? A gente deve colocar isso como um padrão para a nossa vida? A gente falar, sim, devemos ser imitadores de Paulo. Devemos ser imitadores de Paulo. E você dá uma olhadinha assim e pensa, em que você já apanhou, perdeu, sofreu? Filipenses capítulo 3, versos 7 a 11. Preguei sobre esse texto há pouco tempo aqui. Filipenses 3, 7 a 11. Vamos ler do verso 4. Filipenses 3, verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, ou como lixo, ou como esterco, ou como carcaça em putrefação, para conseguir Cristo, e se achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo considerou tudo que ele tinha de importante, de prestígio, de status, tudo que era elevado, ele considerou perda. Ele considerou sem valor por causa de Cristo. Perdi tudo por causa de Cristo. E fiz isso com alegria, com sublimidade. Considero tudo isso como esterco, como lixo. Tudo aquilo que era elevado diante dos meus patrícios, da minha família, tudo que eu era, eu perdi por causa de Cristo. Perdi todas as coisas. Todas as coisas. Isso é um padrão para nós? Isso é um exemplo para nós? Perdi todas as coisas por causa de Cristo? É um exemplo para nós ou não? Volte em algumas páginas, Filipenses 1, 29. Diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Graça quer dizer favor imerecido. Paulo diz àqueles irmãos lá: a vocês foi dado um favor que vocês não merecem. Qual é o favor que vocês não merecem? De padecer por Cristo, de sofrer por Cristo, e não apenas de crer em Cristo. Quer dizer, sofrer por Cristo é um favor, é uma graça, é uma dádiva imerecida. Aquele que sofre por Cristo recebeu um favor de Deus. Não é que Deus ficou com raiva, mas Deus falou assim: eu vou dar algo melhor para você. Eu vou dar algo melhor para você, algo que você não merece, mas eu vou dar para você. Você vai sofrer por minha causa, você vai padecer por minha causa. Isso é um degrau a mais, uma manifestação a mais da graça. Volte mais uns textos bíblicos aí. Se você não leu a Bíblia essa semana, vai ler tudo hoje, não? Atos capítulo 9. Se você não leu o mês de julho, vai ler tudo hoje. Atos 9, verso 15 e 16, quando da conversão de Paulo. Atos 9, 15 a 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, falando para Ananias, porque esse é para mim um instrumento escolhido, falando de Paulo, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sofrer pelo meu nome. Na escolha de Paulo, Deus já designou o propósito. Ele vai levar o meu nome, o meu evangelho, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Já tinha um chamado na vida de Paulo que ele ia sofrer um monte, desde o início, por causa do evangelho. Por causa do evangelho. Então, você já dá um aliviado. Ufa, sofrer um bocado não é para mim, é para Paulo. Deus já tinha chamado ele e colocou lá: olha, eu vou mostrar desde o seu chamado quanto importa sofrer pelo meu nome. Aí você já, ufa, então é só para ele, não é para mim. Ok?
Sim ou não? É só para ele, não é para nós. Nesse sentido, era só para ele. Deus já tinha escolhido e ia mostrar para ele ia sofrer. Isso mostra que ele era muito amado de Deus e Deus tinha um propósito glorioso. E ele, depois de Jesus, se tornou a figura central da fé cristã. Não há outro como Paulo que influenciou mais gente. Isso é o apóstolo Paulo. Agora, você fala, então, e nós? Onde é que a gente se encaixa? Vamos para Jesus, Lucas 9, verso 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. Diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O chamado de Jesus para segui-lo é o chamado para carregar a cruz. A cruz de Jesus não é apenas uma dificuldade, é a obediência à palavra, a obediência do Evangelho, andar com Cristo no meio do mundo mal e dar o testemunho de Cristo é o chamado à cruz. Às vezes a perseguição, às vezes a tribulação, às vezes a humilhação é por causa disso. Então, se você tem sofrimento por causa de Cristo, e às vezes você fala assim, mas tem alguns sofrimentos que não é por causa de Cristo, uma doença, eu tenho uma doença. Eu não estou sofrendo por causa de Cristo, mas como você reage por causa de Cristo. Você está lidando com uma doença que Deus não cura. Se você reagir maldizendo, murmurando, reclamando, você está fazendo o contrário do propósito. Agora, se você pode sofrer aquilo por causa de Cristo. Eu estou agradecendo, dando graças, louvando, por causa de Cristo, porque eu estou sendo obediente. Se Deus está me dando esse fardo, essa luta, esse problema, eu vou enfrentá-lo com fidelidade, sem murmurar, sem reclamar. E ao fazer isso, eu estou glorificando o nome de Cristo, eu estou sofrendo por causa de Cristo. Ou se eu tenho um problema, um relacionamento, alguma dificuldade, e eu estou suportando, estou perseverando, estou me mantendo íntegro, eu estou fazendo tudo isso por causa de Cristo. Eu poderia simplesmente abandonar, mas eu estou fazendo isso por causa de Cristo. Acabei de abrir o jornal, nem li a notícia, jornal aqui de Botucatu, o pai enfiou o facão no filho cego. Acho que ele não queria cuidar do filho cego, tentou matar o filho. Então, assim, você recebeu uma dificuldade, um problema. Você não tem essa coisa de fugir. Se Deus está permitindo, você vai aceitar aquilo e por obediência a Cristo, por causa de Cristo, você vai perseverar. Você vai insistir. Você vai ser fiel. Se é o chamado que Deus me deu, é esse. Para Paulo ele deu um extraordinário. Extraordinário. Maravilhoso. Para cada um ele pode dar diferente, pode vir em forma de perseguições, por você ser ético, justo, honesto, onde você vive, onde você está, você pode ser perseguido, mas pode vir de variadas formas, a renúncia aos pecados, a renúncia às tentações, manter-se íntegro, abster-se. Isso é uma forma da maneira como você obedece, da maneira como você reage, é um sofrimento por Cristo. Eu estou carregando a minha cruz. E ele diz o seguinte, se você tentar ganhar a sua vida, você vai perder. Mas ao perder, ao dar a sua vida, você vai ganhar. A atitude do cristão é se entregar, se doar, se dar. E ao fazer isso, quanto mais você dá, mais prazer você vai receber, prazer espiritual. Mais de Deus você vai ter dentro do seu coração. Porque eu volto para Paulo. Sofreu e sofreu muito. Pergunte para ele se ele tinha alguma coisa para reclamar. Pergunte para ele lá no final de 2 Timóteo, quando ele está sozinho, diz assim, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo, que isso não lhe seja posto em conta. Quando ele está lá com frio, traz a capa, traz o pergaminho,
Eu já estou para dar minha vida como oferta de libação, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pergunta para ele lá em Filipenses, quando ele está preso numa masmorra, pequenininha, pergunta para ele se ele tem algo de reclamar. Pergunta para ele se a vida dele foi, se ele pudesse escolher, se ele mudaria. De maneira nenhuma, é o filme que eu ia mostrar. Pergunta o pastor Hayek aqui. Pergunta para ele se ele tivesse chance, se ele iria escolher fugir. Ele teve várias chances, recebeu propósito para ganhar mais, para fazer outra coisa da vida, mas não. Ele obedeceu a Cristo, 26 facadas no coração, na cabeça, todo tipo de tortura. E os filhos e a mulher e os amigos falam assim, se ele pudesse fazer tudo de novo, ele faria com a grande alegria, porque ele sempre serviu a Deus com grande alegria, com grande prazer. Quanto mais você se dá, mais você experimenta a verdadeira vida. Mais você experimenta a verdadeira vida. E a fé cristã é esse paradoxo. Quanto mais você vive para si mesmo, menos vida você terá espiritual. Quanto mais você se doa, se entrega, ama, você sofre. Quanto mais você sofre, mais você experimenta a vida de Cristo dentro de você. Esse é o paradoxo da fé. Esse é o paradoxo do Evangelho. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 20. João 15, 20. Diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha, se me perseguirem, vocês vão ser perseguidos. Talvez não como Irã, talvez não como outros países, mas de alguma maneira você vai ser perseguido por causa da sua fé. De alguma maneira, em algum ambiente nesse mundo que jaz no maligno, você vai ser perseguido. Eu quero voltar de novo, outro texto bíblico aqui, Lucas, volte de novo em Lucas, capítulo 10, verso 3. Lucas 10, 3. Lucas 10, 3. Jesus falou: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Imagine essa cena, um cordeirinho entrando no meio de uma alcateia, uma de lobos lá. Os dentes afiados, chega babando. E o cordeirinho vai entrando, vai para o meio deles. Diz que eu vos envio como ovelhas, como cordeiros para o meio de lobos. Qual é a chance que o cordeiro tem? Qual é a chance que ele tem no meio de lobos? Nenhuma. Não tem chance nenhuma. Jesus falou assim: eu estou enviando vocês como cordeiros. O que aconteceu no meio da história é que o cordeiro cansou de ser cordeiro. Ele virou lobo. O que aconteceu na história da igreja é que a igreja cansou de apanhar, de sofrer, e falou: vou virar lobo agora, não tem mais jeito. Aí passou por uma metamorfose, o cordeirinho virou um lobo. E daquele lobo que se tornou a igreja, ela começou a matar os cordeirinhos de Jesus, né? A história é assim, a Inquisição e tanta coisa mais. O cordeiro cansa de ser cordeiro, de apanhar, e ele fala: agora eu vou ser lobo também. Isso acontece muito na história da igreja, muitos ministérios. Agora eu quero ler um outro trecho, outro texto bíblico aqui, que é onde eu vou parar de ler. Tem mais uns 30 textos aqui, mas eu vou parar por aqui, senão você vai ter uma overdose de texto bíblico. Colossenses capítulo 1, eu quero explicar esse texto aqui e eu quero me deter para concluir essa aula. Colossenses capítulo 1, verso 24. Colossenses 1, 24. Esse texto precisa ser explicado para nós. Diz o apóstolo Paulo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha o que? Me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja bem, e preencho o que resta das aflições de Cristo.
Esse texto precisa ser explicado, porque a gente sabe que o sofrimento de Cristo foi completo e definitivo. Você não precisa acrescentar nada à aflição de Cristo. Ele sofreu de uma vez por todas, diz Hebreus, de um sacrifício único, irrepetível e completo, definitivo e cabal. Você não completa o sofrimento de Cristo, já foi completado. Mas Paulo diz o que resta das aflições. O que ele quer dizer com isso, o que resta das aflições de Cristo? É que o sofrimento de Cristo foi completo, você não pode acrescentar nada. Mas você pode estender o sacrifício de Cristo, demonstrar o sacrifício de Cristo para outras pessoas, outras nações. Você pode mostrar o sacrifício de Cristo como na sua própria carne, porque o corpo de Cristo na terra é a sua igreja, e o sofrimento de Cristo pode ser mostrado, demonstrado, espalhado através do sofrimento do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo diz, eu estou preenchendo as aflições de Cristo na minha carne, para que aqueles que não viram o sacrifício dele, vejam em mim. Não que eu estou completando, o que ele fez é completo, mas eu estou demonstrando para outros o que Cristo fez, o sacrifício de Cristo na minha carne. E isso é um padrão para a igreja. Toda vez que a igreja mostrou o sofrimento de Cristo na sua vida, as pessoas viram Cristo, as pessoas creram em Cristo, e o evangelho se expandiu a partir do sofrimento da sua igreja. Esse é o padrão que Cristo estabeleceu, que Paulo foi um exemplo e que deixou para nós. O corpo de Cristo revela ao mundo o seu sofrimento. Por isso que Paulo diz em Gálatas, eu carrego as marcas de Jesus. Que aí depois surge aquela ideia dos estigmas. Não é estigma isso, é o sofrimento. Como Jesus sofreu, eu sofri, eu tenho as marcas de Cristo. Quando a igreja sofre, é Cristo que está sofrendo. É Cristo que é perseguido, e o sofrimento de Cristo é revelado pelo sofrimento dos discípulos. Por isso que na história da igreja, a grande frase que se diz é que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando você matava um mártir, pelo seu sofrimento voluntário, jubiloso, as pessoas viam aquilo e ficavam impressionadas. As pessoas viam a reação dos cristãos diante do sofrimento e ficavam impressionados. E falavam assim, o que eles têm, como é que eles podem ter uma reação dessa numa situação tão difícil? Policarpo, que morreu em 155 da nossa era, tinha 86 anos de idade, foi discípulo do apóstolo João. Policarpo chegou a turba para matá-lo na sua casa. Aí o Policarpo recebeu-os com generosidade, delicadeza, serviu comida para eles e os tratou com amor, e antes de levá-los para ser queimado, Policarpo falou, permitam-me orar. E todo mundo ficou envergonhado com a bondade daquele homem. Chegou a turba toda cheia de ódio para matar, e ele, calma, bondoso. Aí ele começou a orar, orou 2 horas, para orar 1 hora, todo mundo ficou assim. Depois ele foi levado. Depois, antes de ser queimado, disse assim, vamos pregar as mãos dele para ele não fugir por causa da dor, para ele aguentar. Eu, não precisa pregar. Eu vou ser entregue como pão vivo para a glória do meu Deus. Não precisa pregar, eu vou ficar lá, pode ficar tranquilo. Na hora que o fogo queimar, eu não vou fugir. E ele entrou, e antes falou, renunciei, eu sirvo ao Senhor 86 anos. E o meu rei nunca me faltou. Você acha que agora que eu tenho oportunidade de morrer por causa dele, eu vou fugir? Em 155 da nossa era, o Policarpo reagiu assim. Esse é um dos martírios mais bem detalhados da história. Ele deu a sua vida. Quem via aquilo ali, ficava impressionado. Como alguém pode sofrer sem xingar? Como alguém enfrenta a morte desse jeito? Como alguém enfrenta? É um negócio extraordinário, sobrenatural. Eu vou ler um trecho aqui de um autoreador que diz assim, quando eclodia uma perseguição, o martírio experimentava a maior publicidade possível. O público romano era cruel e duro,
mas nem sempre desprovido de compaixão. E não restam dúvidas de que as atitudes dos mártires, e particularmente das mulheres jovens, que sofriam juntamente com os homens, provocou uma profunda impressão. Nas primeiras descrições encontramos um comportamento calmo, digno e decente, uma coragem fria diante dos tormentos, uma cortesia em relação aos inimigos e uma aceitação alegre do sofrimento como caminho indicado pelo Senhor, conduzindo ao seu reino celeste. Existem vários casos bem autenticados de pagãos que se converteram no preciso momento em que assistiam à condenação e à morte de cristãos. E deve ter havido outros cujas impressões desse momento tenham vindo mais tarde a transformar-se em fé viva. Então há relatos de pagãos que se convertiam ali na hora, e outros que se convertem depois pelo sofrimento, pela fé que eles demonstravam diante da morte. Diante da morte. O mundo vê como o cristão sofre. E o maior testemunho do mundo é como você sofre. Se você sofre gritando, como diz lá Isaías 43, como cordeiro mudo ele foi para o matadouro. Se você sofre como um porco, né? Já viu matar porco, como o bicho grita, depois perde até o gosto de comer a carne dele, né? Agora Jesus é como um cordeiro mudo. Entregou. Agora se você sofre reclamando, maldizendo, brigando, chorando, seja que sofrimento for, você recebe aquilo e você faz isso por amor de Cristo, pela causa de Cristo, louvando a Cristo por isso. O mundo vai crer, o mundo vai ver. Por isso que aqui no Irã, a igreja está crescendo no Irã. Matam os pastores e a igreja está crescendo no Irã. No mundo muçulmano, a igreja cristã está crescendo. Por isso que a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja chinesa. Há cálculos que há 100 milhões de cristãos na China. Alguns dizem que se converte 1 milhão por ano, debaixo do tacão do Lao Tse, que colocou o comunismo e matou muita gente. A igreja está crescendo, 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 crescendo. Aí uma vez, um cristão americano falou para o outro: nossa, mas tem tanto sofrimento na China, por que Deus permite que a igreja lá sofra tanto? Aí o outro pastor teve a oportunidade de ir na China e viu a igreja, nas casas, perseguição. Você precisa ler o livro que assim, o Homem do Céu, você precisa ler esse livro, está vivo esse homem ainda. E eles estão com a missão de levar o evangelho de volta até Jerusalém e atingir toda a Ásia. E eu garanto para vocês, para completar a obra de Cristo, até que o evangelho chegue a todas as nações, quem vai levar o evangelho no mundo muçulmano não é os Estados Unidos, não é a Inglaterra, não é o Brasil. Nós somos tudo muito moles. Mas a causa de Cristo tem chineses, tem asiáticos, tem gente que serviu a Cristo debaixo de sofrimento. Esses vão. Aí o americano foi lá, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele reuniu a igreja e falou assim, você perguntou por que Deus permite que a igreja chinesa sofra tanto? A minha pergunta é o contrário. Por que Deus não deixa a igreja americana sofrer um pouco? O que ela mais precisa é de uma boa perseguição. O que ela mais, é igual ao Brasil. O evangelho no Brasil não vai mudar nada. Se daqui 30 anos nós tivermos presidente crente, governador crente, 60%, 70% da população crente, o Brasil vai estar pior, muito pior. Porque se aumentar o número de crentes, do jeito que nós temos a igreja hoje, vai aumentar a corrupção, a imoralidade, a violência, porque a igreja está seguindo o evangelho da prosperidade, que não é o evangelho de Jesus. Porque a ideia é quanto é que eu ganho, o que eu posso ganhar? O evangelho de Jesus é o que eu vou perder. Então o político crente, ele entra lá pensando, quanto é que eu vou ganhar? O pastor crente vai, o que eu posso levar para a igreja? Quanto é que eu posso tirar? Qual é o mega templo que eu vou fazer? Eles eram o que nós vamos dar? O que eu vou perder? A igreja na Indonésia foi perseguida pelos muçulmanos. Mataram um monte. E quando o tsunami matou muitos muçulmanos lá, ficaram com fome, a igreja estava com dinheiro para construir um templo. O que a igreja cristã fez?
alimentou os muçulmanos. Tirou todo o dinheiro do templo e alimentou os muçulmanos que tinham matado. Agora pergunta para mim se esses muçulmanos se converteram ou não. Então, a igreja do Brasil, do jeito que está, essa mensagem da prosperidade, do Macedo, do Soares, isso daí vai chegar a 80% dos cristãos, mas isso daí não vai mudar nada no Brasil. Ah, nós temos 70% de crente, não tem mais o dia da padroeira, tem o dia dos crentes, já tem o dia do crente. Não muda nada, porque a mentalidade hoje é o que eu vou ganhar. O evangelho é o que eu vou perder. Político chegou lá, você vai abrir mão do seu salário? Você vai abrir mão da verba do gabinete? Você vai abrir mão disso ou não? Então, o Brasil já cresceu. Há 20 anos atrás, dizia, quando chegar a 30 milhões de crentes, o Brasil muda. O Brasil piora. Os políticos pioram. Aí sim, aí muda totalmente. A bancada evangélica, o cara foi lá reunir com a bancada evangélica, terminou a reunião, ele falou, graças a Deus eu saí com a carteira, porque os deputados evangélicos é tudo na troca, é tudo na barganha, quanto que eu ganho, quanto que eu levo, quanto você dá por fora. Todos esses, a maioria, 90% deles. Mas o evangelho de Jesus Cristo é, quanto eu estou disposto a sofrer pela causa de Cristo, quanto eu perdi por causa de Cristo. A gente está sempre falando, quanto que eu ganho. Paulo era o que eu perdi, Jesus é o que eu dei. A igreja é quanto eu estou disposto. Assim o evangelho avança. Quando a gente sofre, alegre. Quando a gente é perseguido, e dá graças. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Nós não somos desse mundo. Meu reino não é desse mundo, desse Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Então nós nos regozijamos no sofrimento, porque há grande galardão esperando no céu. A nossa esperança é gloriosa. Amém?